Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ó Senhor Jesus, isso está escrito em 2 Coríntios 3:2. Quarta-feira, semana 2. Vós sois a carta escrita e lida por todos os homens. As cartas de Cristo escritas e conhecidas e lidas pelos homens. Esse é o título. Então, aqui fala, na antiga aliança, Deus escreveu em tábuas de pedra. Na nova aliança, Ele deseja escrever em nossos corações. Então, Deus tem um sentimento e Ele precisa fazer com que esse sentimento, essa vontade dele, seja algo real nos dias atuais, ou seja, nos corações dos ministros da nova aliança. Para isso, para Deus escrever em nossos corações, é necessário que o nosso coração esteja aberto para Deus escrever a sua palavra em nosso interior. Senhor Jesus, como diz aqui em 2 Coríntios 3, de 1 a 3, o Senhor diz assim: vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. Então, quer dizer, nós somos cartas uns para os outros. Então, quando falamos, quando nos apresentamos aos irmãos, é como você está lendo a intenção de Deus para a sua igreja, com base no ministério e nos ministros da nova aliança. Escrita, vós sois a carta, nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida pelos homens, ou por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. O que o ministério produz é o que está escrito no coração dos ministros da nova aliança. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Então, o Espírito do Deus vivente inscreve, ou ele não pode escrever isso na pedra, né? Essa carta ela é escrita no coração dos ministros da nova aliança. Senhor Jesus, então nós precisamos que o nosso coração esteja aberto. Deus não vai invadir o nosso coração para revelar a sua vontade. E essa vontade sair de nós como carta, né? Como palavras faladas por Deus e desenhada na nossa expressão, ou seja, nós como igreja expressamos Deus na carne. Então, o coração é o lugar onde Deus escreve, onde Deus fala. Nós temos uma consciência, e aí essa consciência que vai diferenciar quando nos apresentamos às pessoas, quando falamos. Pode ser que a pessoa não saiba a minha intenção, mas Deus sabe. Então, se eu sou uma carta escrita, quando eu falo o que Deus quer que as pessoas ouçam. Se isso for o contrário, eu estou falando de mim mesmo. Então, na antiga aliança, Deus escrevia na pedra, né? Talvez numa pedra, pode ser que a maneira de escrever é diferente de escrever no coração. Para escrever no nosso coração, Deus precisa ir até Ele, ter acesso ao nosso coração. E isso só é possível se nós permitirmos. Então, se o nosso coração estiver aberto para o Senhor, nós seremos assim uma carta escrita por Deus, pelo Espírito do Deus vivente, Senhor Jesus. O Senhor está realizando uma grande obra nos seus filhos, como diz aqui em Ezequiel. E para isso Ele quer fazer uma mudança no nosso coração. Dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo, e porei dentre deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Senhor Jesus. Então Deus quer que nós tenhamos um só coração. Senhor Jesus. Deus quer tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne. O que significa isso?
significa que tirar a insensibilidade, né, essas coisas que a gente vê na conduta humana, insensível, mentirosas assim e tal. O homem, dificilmente nós vemos uma pessoa assim confiável, né? Um homem, os homens, principalmente as autoridades, eles não falam, eles não são, não têm em seu coração essa carta de Cristo. Eles não têm, quando eles falam, eles não estão falando o que Deus quer que a gente ouça. Eles estão falando das suas intenções e dos seus desejos. E muitas vezes nós somos enganados. Então, Deus quer colocar um coração sensível, né? Deus quer que nós tenhamos assim essas características, não é? de ser para Deus essa carta escrita que todos possam ler. Como ministro da nova aliança, né? Nós precisamos dessas características, que é a unidade, a novidade e a sensibilidade. São características que Deus quer encontrar em nós. Então essas três características são importantes, né? Porque através dela é que vai ser lida essas cartas como carta, né? Escrita em tábuas de carne, não em tábuas de pedra. Senhor Jesus. E aí, Ezequiel 36, 23 a 27 fala assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio deles. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Tornar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos darei para a vossa terra, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andei nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. Então, Deus quer colocar o seu espírito dentro de nós para nos limpar, nos lavar com essa água que vai de purificadora, né? E ele vai nos colocar na nossa terra, como está dizendo aqui, vos trarei para a vossa terra. Quer dizer, essa terra aqui não é a nossa terra. Essa terra, por isso ele precisa mudar o coração. Esse coração é corrompido, contaminado, construído nesse viver terreno nosso, para que possamos ser levado para essa nova terra. Mas antes ele precisa lavar, não é? Com essa água que é o Espírito, Senhor Jesus. Então, 2 Coríntios fala, né? Precisamos fazer, né, assim, esse paralelo, como é dito lá em 2 Coríntios, entre a velha aliança e a nova aliança, né? Então, Deus só pode escrever em nosso coração se nós permitirmos, como falou no começo da leitura. Então, uma vez que o nosso coração esteja aberto para o Senhor, Ele pode fazer de nós essas cartas vivas. Vós sois a nossa carta. Isso, vou voltar a ler 2 Coríntios 3, 2 e 3. Fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Senhor Jesus, isso carta de Cristo significa o quê? Se nós podemos aqui fazer um comparativo, como Cristo, quando ele vivia na terra, ele estava inscrevendo, ou tornando escrita, né? Desenhando o plano de Deus para os seus discípulos, que são os ministros da nova aliança, como nós praticamos isso hoje. Então, quando você se coloca diante do Senhor, Deus escreve algo que é lido e passa a ser conhecido pelas pessoas. Então, mas isso nós precisamos permitir. Então, um ministro
é uma carta de Cristo. Então, nós como ministros somos uma carta de Cristo e essa carta precisa ser lida por todos os homens. Quando nós nos apresentamos, quando nós abrimos para ter comunhão, hoje estamos falando isso por meio dos aplicativos, então nós podemos ver a alegria que sentimos quando aparece um irmão, quando nós ligamos para um irmão, quando nós falamos com um irmão, você ouve Cristo, é o desenho, aquele desenho que Cristo preparou anteriormente, ele vem, chega até nós como carta, como uma palavra. Nós não construímos, nós não estamos fazendo agora, é algo que já foi feito. Cristo foi à nossa frente, ele se tornou o autor e consumador da nossa fé. Ele se tornou o Espírito que escreve essa carta e todos podem ler. Jesus é o Senhor.